você também pode, de repente, ter ouvido algumas pessoas falando que não vai dar certo o seu negócio. Eu também ouvi algumas pessoas falando comigo, mas eu não dei ouvido. A Amanda não deu ouvido. Você aí, não dê ouvido às palavras negativas. Acredita no seu sonho. Se eu posso, se a Amanda pode ter uma empresa de sucesso, você que tá aí também pode. Acredita no seu sonho. Faça como a Amanda acreditou no seu sonho e tá aqui, ó, conversando comigo, contando essa história linda. Acredito que vai ter muitas outras emoções. Não saia daí, assiste até o final, que eu tenho certeza que vai contribuir com o seu sucesso, hein? Amanda, hoje eu sei que você tem uma empresa de sucesso, uma agenda cheia, muitos clientes. A empresa que não vende, ela não tem resultado. O que você pratica para o seu salão ser o sucesso que é? Há uns anos atrás, eu fui convidada por uma empresa a participar de uma convenção em São Paulo. Quando nós chegamos no hotel da convenção, isso é muito marcante pra mim. Eles desceram da van e falaram, olha, eu tô aqui em São Paulo, não sei o que, na convenção. E eu achei aquilo tão bizarro. Eu falei, nossa, que vergonha. Como que a pessoa faz isso aqui no meio de todo mundo? Levanta o celular e começa a falar. Eu comecei a observar todo esse movimento e que todos faziam. E eu não fazia. E aí eu comecei a perceber que isso era extremamente importante para qualquer empreendedor. Quando a gente vende o nosso negócio, a gente está vendendo também um pouco da nossa imagem, né? Então a gente tem que aparecer. Eu me inspirei nessas pessoas e comecei a observar como eles faziam. Eu tive um retorno muito grande. As pessoas começaram a falar assim, porque eu vi no Instagram, porque eu vi no Insta, porque minha amiga falou e aí eu entrei no teu Instagram e vi, não sei o quê. Aquilo fez um boom no meu Instagram. O que uma empresa precisa para crescer e ter sucesso? A primeira coisa é fazer o que se ama e fazer com excelência. A divulgação do trabalho também é importantíssima. Quem não é visto não é lembrado. E antes da gente ser grande, a gente tem que tentar parecer ser grande, acreditar que é e agir como se fosse. Mesmo que você tenha uma empresa bem pequenininha que está começando agora, porque isso vai se tornar realidade. Com certeza vai se tornar realidade. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, proprietário da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras estaremos trazendo empresários que deram certo para a história dele contribuir com a sua vida e com o seu sucesso. Hoje, nossa convidada, uma empresária da beleza, seja bem-vinda, Amanda Cavalcante. Fique à vontade para você estar se apresentando. Eu sou Amanda Cavalcante, eu tenho 40 anos, sou mãe de 2 meninos, casada. Eu tenho um salão de beleza aqui em Campo Grande já há 14 anos. Sou cabeleireira há 14 anos também. Eu me formei em cabeleireira e já montei o salão. Legal, Amanda. E como surgiu o empreendedorismo na sua vida? Teve uma pessoa que te influenciou, alguém da família? A sua primeira iniciativa, compartilha com a gente como foi. Então, eu venho de uma família que todas as mulheres são do ramo da beleza. E a minha avó... A avó faleceu. Eu não vou me dar mal da minha avó. Você de casa percebeu que a nossa convidada se emocionou, né? É uma história linda, é uma história de sucesso. É uma história como a sua, que está aí nos assistindo. Então, eu venho de uma família que todas as mulheres são do ramo da beleza. E a minha avó era cabeleireira. E eu me inspirei muito nela. Na verdade, nem tudo foi assim. Eu comecei com enfermagem, aí mudei para informática, fiz faculdade de informática. E depois eu quis sair desse ramo e meu esposo, ele perguntou para mim assim, o que você quer fazer agora? E aí eu falei, não sei. Eu gosto de mexer no cabelo, gosto de fazer cabelo, gosto de trabalhar com isso, igual a minha avó. E eu passei minha infância no salão dela, vendo ela fazer as coisas e aquilo ali. Eu creio que a minha inspiração maior é a minha avó, que era cabeleireira. Eu, assim, acho que você teve uma iniciativa muito sábia de fazer aquilo que gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, se torna muito leve. Hoje, eu trabalho bastante, muitas vezes saio de casa às 9 da manhã, trabalho até 10, 11 horas da noite, mas nem percebo que estou trabalhando, porque faço o que gosto. E pode ser a primeira dica para quem está nos assistindo, procurar algo para fazer que você se identifique, que você faça com prazer, né? E compartilha com a gente, porque a gente sabe, a minha história não foi diferente, gostaria de saber da sua. No início, os primeiros clientes, como você conseguiu? Teve muita dificuldade? Porque o início, para muitos, é difícil. E para você, como foi? Meu esposo pegou... Eu te falei. Meu esposo foi demitido. E aí, o dinheiro todinho da rescisão, ele falou assim, olha, o que você quer fazer? Eu vou abrir um negócio pra você.
Então, isso mexe muito comigo. Eu sou muito grata a ele e eu... Pode passar o tempo que for, assim, serei grata. Eu já tentei fazer isso que a gente fez e não consegui postar, porque eu não consigo mesmo. Então, ele pegou o dinheiro todo dele. Ele achou o lugar, que é onde eu tô hoje. E ele fez alugou. Ele montou tudo pra mim e pra minha mãe. E a minha mãe é esteticista e minha mãe era do outro lado. Ela trabalhava do outro lado de Campo Grande. E tava muito ruim lá, porque era a Estrada da Caroba. Ela tava em obra. E minha mãe tava perdendo os clientes por causa da... Ficaria bonito se eu não estivesse chorando, tá vendo? Ela Fica à tava vontade. perdendo os clientes dela lá na Estrada da Caroba, porque tava em obra e ninguém queria passar por lá. Então, ele falou assim, eu quero que você seja igual a sua mãe. Minha mãe era separada, minha mãe sempre deu conta da casa toda. E ele se inspirou na minha mãe e queria que eu fosse como a minha mãe, entendeu? A minha mãe, ela era uma empreendedora. E aí ele queria que eu fosse também, ele queria que eu andasse com as minhas próprias pernas. Então ele pegou todo esse dinheiro, alugou e montou tudo. Fizemos segundo andar, fizemos tudo que a gente queria, com banheira dentro e tal. E aí, todo mundo foi contra, porque ele pegou tudo que ele tinha pra investir em mim, não nele, entendeu? Algumas pessoas falaram coisas ruins e tal, e aí deu super certo, porque ele acreditou em mim antes de mim. Ele acreditou em mim sem saber que eu tinha potencial, que eu tinha capacidade, porque eu nem era da profissão, entendeu? E eu não sei o que ele viu, sinceramente. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, graças a Deus. Quem faz a gestão? Somente você ou seu esposo tá junto lá no Não, negócio? ele não participa de nada, assim, ele só fica assim, me apoiando e me incentivando. Ele não participa, ele não gerencia, ele só me apoia, me dá dicas e tal, como o marido. Ele não tem poder de voz, né? Voz dentro da empresa. Ele realmente deixou na minha mão. Ele fez a parte dele, né? E falou, ó, toma, vai e segue. E aí minha mãe era minha sócia. Algumas pessoas falavam assim, algumas pessoas muito próximas, normalmente são pessoas próximas que tentam desmotivar a gente. E uma pessoa falou, nossa, mas você vai ser sócia da sua mãe? Não vai dar certo. E sempre deu certo. Sempre deu super certo. As pessoas falavam assim, mais um salão na Aricuri, mais um salão em Campo Grande, mas já tem tantos. Mas aí ele falou assim, mas esse salão vai ser diferente. E realmente, o nosso salão tinha uma banheira, há 14 anos atrás, né? Uma banheira dentro de um salão. A gente começou a trabalhar com o Dia da Noiva e tudo que eu sabia de informática, né, me ajudou a fazer o quê? Eu comecei a fazer DVDs de noiva. Aí eu dava o DVD pra noiva, eu filmava, gravava, sempre gostei de foto com o celular. Tinha uma câmerazinha Canon pequenininha, aí a gente fazia as fotos da noiva e dava o DVD de brinde. Então, a gente fazia muita noiva em Campo Grande, muita noiva. Com certeza tem uma noiva assistindo. A gente fazia o Dia da Noiva e nosso salão ficou conhecido assim, era só o Estética e Beleza, antes de ser Amanda Cavalcante. Você também pode, de repente, ter ouvido algumas pessoas falando que não vai dar certo o seu negócio. Eu também ouvi algumas pessoas falando comigo, mas eu não dei ouvido. A Amanda não deu ouvido. Você aí, não dê ouvido às palavras negativas. Acredita no seu sonho, que um dia... Assim, se eu posso, se a Amanda pode, né, ter uma empresa de sucesso, você que tá aí também pode. Então, acredita no seu sonho. E faça como a Amanda acreditou no seu sonho e tá aqui, ó, conversando comigo, contando essa história linda. Acredito que vai ter muitas outras emoções. Não saia daí, tá? Assiste até o final, que eu tenho certeza que vai contribuir com o seu sucesso, hein? Amanda, hoje eu sei que você tem uma empresa de sucesso, uma agenda cheia, muitos clientes. Compartilha com nossos ouvintes o que você faz para captar para atrair seus clientes. Você faz o marketing, é só boca a boca, porque a gente entende que essa é uma parte super importante, né, no negócio, é os clientes, é a venda, porque a empresa que não vende, ela não tem resultado. Então, ensina para os nossos ouvintes o que você pratica para o seu salão ser o sucesso que é. Então, uma virada de chave que teve para mim foi, há uns anos atrás, eu fui convidada por uma empresa a participar de uma convenção em São Paulo. E essa convenção ia sair daqui do Rio alguns cabeleireiros daqui que se destacavam, né? Alguns cabeleireiros de Campo Grande e da Redondeza. E nós fomos para São Paulo.
Quando nós chegamos no hotel da convenção, isso é muito marcante para mim. Eles desceram da van e já levantaram o telefone, assim, o celular, e começaram a fazer story, que eu nem sabia direito o que era. E eles começaram a gravar story e falar, olha, eu tô aqui em São Paulo, não sei o quê, na convenção. E eu achei aquilo tão bizarro. Eu falei, nossa, que vergonha. Como que a pessoa faz isso aqui no meio de todo mundo? Levanta o celular e começa a falar. E aí eu passei 2 dias com eles. E com outros profissionais, fazendo o que a gente chama de network, que é maravilhoso. E aí eu comecei a observar todo esse movimento e que todos faziam. E eu não fazia. Eu achava ridículo. Eu achava bem estranho mesmo levantar o celular do nada e começar a gravar. E aí eu comecei a perceber que isso era extremamente importante e fundamental. Não é só na minha profissão. Isso é importante para qualquer empreendedor. Quando a gente vende o nosso negócio, a gente está vendendo também um pouco da nossa imagem, né? Então, a gente tem que aparecer. E aí, como eu tinha muita vergonha, eu ainda tenho um pouquinho, eu comecei a observar. O que eu fiz? Eu me inspirei nessas pessoas. De fato, eu comecei a segui-los no Instagram e comecei a observar como eles faziam. E aí, eu tive um retorno muito grande, muito grande. As pessoas começaram a falar assim, porque eu vi no Instagram, porque eu vi no Insta, porque minha amiga falou, e aí eu entrei no teu Instagram e vi, não sei o quê. Eu comecei a ver isso e eu vi que aquilo ali fez total diferença pra mim, total. Eu só fazia minhas publicações e tal no Facebook, eu ainda tava presa àquilo. E aí eu tinha o meu Instagram como pessoal, e aí eu coloquei ele pra movimentar o meu profissional. Aquilo fez um boom no meu Instagram. Você presta um serviço que muitas mulheres, eu penso, que chega com autoestima baixa no seu salão. Conta pra gente uma história que te marcou depois que você prestou o seu serviço, a reação dela, o que ela conseguiu ali transparecer pra você. É engraçado que essa pergunta sempre aparece, né? A gente trabalha diretamente com a autoestima, assim, das pessoas. E muitas mulheres chegam fragilizadas no salão por um término, ou por um nascimento de uma criança, ou por um evento. Sempre estamos nesses momentos bem importantes. Quando a cliente senta na minha cadeira, eu já pergunto logo, qual é o evento? Por quê? Ou ela vai casar, ou ela vai para o aniversário de alguém que é importante, ou é o aniversário dela, ou é um evento importante. Então, é sempre muito emocionante. Mas quando ela chega fragilizada, muitas vezes acontece, fragilizada por um término, ou porque alguém falou para ela, olha, você precisa se cuidar, e aí ela me procura para a gente poder mudar o visual, é muito gratificante porque parece uma besteira, né? Vai fazer o cabelo. Para alguns homens pode parecer até besteira, mas eu sei que a maioria das mulheres sabe a importância de fazer o cabelo. Então, é gratificante demais quando termino e a gente mostra o resultado, ela se olha no espelho e se emociona. Eu já sou emocionada, eu já choro, eu choro junto com a cliente. É muito legal. Receber aquele abraço bem apertado, a cliente te abraça e fala obrigada. É muito bom. Assim, eu também vivo isso no restaurante, né, com as crianças. O meu termômetro são as crianças ali, quando vão embora, elas começam a chorar que quer praticamente morar dentro da pizzaria. E quando isso acontece, para mim é muito gratificante, que eu atingi o meu objetivo ali, que vender, o meu principal produto não é a pizza, é o momento com a família, é a experiência. E quando uma criança, na hora de ir embora, começa a chorar, querendo ficar mais tempo, morar na pizzaria, eu sinto esse mesmo, né, prazer que penso que você sente. Na sua visão, o que uma empresa precisa para crescer e ter sucesso? Compartilha com a gente. Para ter sucesso, a primeira coisa é fazer o que se ama. Fazendo o que a gente ama já é um passo gigantesco, e fazer com excelência. A divulgação do trabalho também é importantíssima. Ela é de suma importância mesmo, porque quem não é visto não é lembrado. Essa é uma máxima que serve muito. E antes de ser, tentar parecer. Essa frase, para mim, ela é muito importante, porque antes da gente ser grande, a gente tem que tentar parecer ser grande, acreditar que é e agir como se fosse. Então, se mesmo que você tenha um empreendimento pequeno, mesmo que você tenha uma empresa bem pequenininha que está começando agora, eu acho que é importante você acreditar que você já é grande e agir como se fosse, porque isso vai se tornar realidade. Com certeza vai se tornar realidade. Então, esse é um conselho meu. Bem bacana. Eu
comecei bem pequenininho com a pizzaria na minha casa e acho que cabe muito bem eu compartilhar, porque nos primeiros meses eu visualizei, incrível para mim, eu visualizei a empresa com um espaço que eu tinha lá lotado de pessoas e depois de um tempo assim, alguns anos depois, eu me encontrei olhando para aquilo que eu tinha visualizado há alguns anos atrás. Aconteceu com você também? Sim. Então, quando eu abri o salão, a gente tinha uma coisa muito engraçada. A gente tinha um palitinho. Eu não sei se todo mundo sabe, aquele palitinho que coloca as comandas, que espeta, sabe, as Sim, comandas? sim. Então, a gente tinha um desse em cima do balcão da recepção. E aí, no início, a gente não tem muito cliente, né? Aí entrava um cliente, uma comandinha. 2 clientes, aí vinha outra comandinha. Aquilo ali, a gente olhava, meu Deus, quando que esse palitinho vai ficar cheio de comanda? E a gente não queria enfiar tudo pro final do palitinho. A gente espalhava as comandinhas assim ao comprimento do palitinho pra parecer que tinha muito. Olha que bobeira, né? Mas a gente ficava sonhando com o dia que aquele palitinho ia ficar cheio. E Hoje, graças a Deus, a gente tem uma agenda não é mais o bem palitinho, cheia, né? nem tem mais o palitinho. E nesse início que você compartilhou aqui de dificuldade, poucos clientes, em algum momento você pensou em desistir? Não, nunca. Não pensou? Nunca me fizeram essa pergunta. Nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Eu sabia, de alguma forma, eu sabia que aquilo ia dar certo. Que podia demorar um pouquinho. De algum jeito ia dar certo. Não tinha nem como dar errado. Aquilo ali já estava montado e eu já tinha as cadeiras e tinha que dar certo. Comigo eu pensei. Eu pensei que em desistir. Eu morria de vergonha. Não sei se você passou por isso, assim. As pessoas, ela gosta de consumir o que os outros estão consumindo. Então, muitas pessoas paravam na frente da pizzaria, olhava a pizzaria vazia, passava direto, porque não tinha cliente dentro. Se não tem cliente, é porque não deve ser boa essa pizza. Então, algumas vezes, chegava um amigo 8 horas da noite, e ali comia uma pizza, ficava batendo papo até 11 horas da noite, só tinha vendido a pizza dele. E eu morria de vergonha, isso quase fez eu desistir. Que bom que eu não desisti, né? Que hoje a pizzaria pode proporcionar muitas coisas boas para os meus colaboradores, para minha família. E você aí que está com dificuldade, persevera, não desiste, que vale a pena perseverar. Conta pra gente, Amanda, na sua visão, o que é sucesso para você? Na pandemia, como todo mundo sabe, os salões ficaram fechados por um tempo. E quando a gente conseguiu retomar as atividades, nós atendemos clientes. Eu comecei a atender no horário muito cedo, porque eu tive que dispensar a pessoa que trabalhava na minha casa, que cuidava dos meus filhos, então eu tinha que fazer tudo na minha casa. E aí a gente colocou. A gente não, eu sozinha, porque eu não podia nem ter assistente, no caso. No início eu não tinha. Eu coloquei um atendimento 7h30 da manhã. Então, eu abria às 7 horas, 7h30 da manhã, porque as crianças tinham ficado dormindo. E eu tinha clientes que estavam trabalhando normalmente. Enfermeiras que era... eu descobri que eu tenho muita cliente que é enfermeira. E aí, elas estavam trabalhando normalmente. Não pararam, né? Então, eu comecei a abrir o salão cedinho. E eu tinha que fechar o salão cedinho. Isso acabou virando uma rotina. E eu pratico isso até hoje. Então, eu tenho um salão que abre às 7h30 da manhã e finalizo às 4 da tarde, que foge completamente do padrão de salão de beleza. Eu não conheço nenhum salão que funcione nesse horário. Então, isso eu acredito que é um diferencial, porque as mães conseguem fazer o cabelo e ainda buscar a criança na escola. Eu consigo fazer um atendimento rápido e ter ainda praticamente o dia inteiro pela frente. Eu tenho de 4 da tarde até meia-noite, ainda é dia. Então, eu tenho um horário que é extremamente flexível, isso para mim é um sucesso. É um caso de sucesso, porque eu consigo ter minha vida e eu tenho minha vida pessoal e minha vida profissional. Eu tenho metade do meu dia dividido para isso, que a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas tem o dia inteiro para o trabalho e um pedacinho da noite para a sua vida pessoal. Eu consegui dividir a minha vida e todas as minhas colaboradoras lá no salão amam esse horário. Se eu brinco com elas dizendo que eu vou mudar o horário, elas praticamente surtam. Então você consegue ter esse equilíbrio pensando na família, porque a maior parte dos empreendedores, eles são mais, assim, tem uma ambição de ganhar muito. Então, muitos salões no seu segmento, alguns você passa, está funcionando 10 horas da noite.
E não tenho dúvida que você tem cliente para isso, para funcionar até 10 horas da noite. O que te motiva a parar às 4 horas? Compartilha com a gente. Todo mundo tem essa curiosidade. Nossa, mas 4 da tarde já fechou? Então, voltando na pandemia, o que a gente precisava? De fazer um atendimento muito rápido. Eu precisava de velocidade. Eu precisava entregar a cliente rapidamente para ela ir embora. A gente não podia ficar ali por causa da contaminação, não podia ter muitos clientes no mesmo ambiente. Então, o que eu elaborei? Eu fiz, assim, uma estratégia, um gerenciamento de tempo. E eu contratei várias assistentes. Hoje eu tenho 5 assistentes no meu salão. Então, elas me auxiliam ali a fazer todo o serviço de forma rápida. Por exemplo, um serviço de mechas, eu faço o que normalmente as pessoas levam 8 horas fazendo, 9 horas, tem gente que leva até mais tempo fazendo. Eu faço em 4 horas. 4 horas e meia, no máximo, o pior tempo, 5 horas. Então, é muito rápido comparado aos outros salões. O que diferencia é isso, o gerenciamento do tempo, que eu consegui criar uma estratégia dentro do salão para que tudo seguisse bem alinhado e coordenado, sem que perdesse qualidade e que tivesse velocidade. Então, todas as clientes que eu atendo, elas falam assim, nossa, mas foi muito rápido. Meu Deus, é por isso que eu amo isso aqui. Olha meu cabelo, tá lindo e foi muito rápido. Meu marido não quer que eu saia desse salão. Você compartilhou com a gente aqui algo que, para uma empresa ter sucesso, precisa ter um bom processo. Você ali conseguiu, né, um processo onde a cliente fica mais satisfeita por não ficar esse tempo todo dentro do salão. E o McDonald's, ele teve lá o sucesso que tem pelo processo do hambúrguer sair rapidinho. E quando a pessoa tem um bom processo, para escalar, fica mais fácil para abrir uma segunda unidade, para abrir uma terceira. Você compartilhou aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas que estão nos assistindo vai querer ir lá para conhecer esse processo, para copiar, entendeu? É normal, as pessoas copiam o que está dando certo. E você tem essa vontade de usar esse processo que você elaborou ali na tua empresa para abrir uma segunda loja, uma terceira. Fala um pouco do seu sonho futuro, compartilha com a gente. Eu gostaria muito de dar assessoria para salões. Eu gostaria demais. Sei lá, eu acho que esse é o sucesso da minha vida. Poder compartilhar seu conhecimento com outras pessoas. Porque eu me sinto plena, me sinto feliz. Realizada. Extremamente realizada por eu ter a vida que eu tenho, porque eu consigo atender muitas clientes no dia, gerenciando meu tempo, saindo cedo e consigo ter minha vida inteira. Eu consigo ter o dia todo para ficar com meus filhos, para assistir um filme, para ir no shopping, para ir no cinema, para jogar meu beach tennis, que eu adoro, para fazer 1000 coisas. Eu tenho praticamente o dia todo e não deixei de atender, eu não deixei de ganhar. E isso, para mim, é sucesso, é ter a vida, porque a maioria dos empreendedores que eu vejo, que eu conheço, se matam de trabalhar. Meu esposo tinha uma hamburgueria aqui em Campo Grande. Ele não tinha vida. Ele era de dia, ele comprava os mantimentos, ele montava os hambúrgueres, à noite ele estava na hamburgueria. Aí ele dormia tarde, porque a hamburgueria fechava tarde. E aí ele acordava um pouquinho tarde, então era aquele loop que ele não tinha descanso. Então ter sucesso é ter tempo de qualidade. Eu espero que a minha esposa não esteja escutando esse podcast, porque nesse ponto eu deixo bastante a desejar. Porque assim, eu vou confessar que se torna até um pouco de egoísmo da minha parte. Como para mim eu faço o que gosto e é uma coisa bem leve, eu acabo me envolvendo muito com o trabalho e não tenho esse equilíbrio que você aqui deu uma aula que tem. Parabéns para você. Eu acho sim que isso é muito importante, esse equilíbrio, dar essa atenção para a família, mas eu ainda não estou nesse nível. Em busca da homeostase, né? É isso? Então, quando a gente se planeja e se você consegue delegar algumas funções, o que é muito difícil para um empreendedor delegar, né? É difícil para mim também, muito difícil. E quando a gente consegue delegar algumas funções, a gente consegue ter mais tempo livre. Então, eu acho que não é só a gente ficar igual aquele ratinho na rodinha em busca do dinheiro, em busca do sucesso. A gente tem que pensar que o sucesso tá em todos os dias, né? Você tem que dormir e pensar, esse dia eu tive sucesso? Sim. Amanda, quais erros você cometeu no caminho aí na sua trajetória e o que você aprendeu com eles?
No início, a gente é meio imaturo, né? Como a maioria dos empreendedores, a gente se joga e aí tenta tomar várias posturas e tal. Então, no início, eu tinha algumas pessoas que trabalhavam lá comigo e quando a primeira saiu, aquilo me deixou muito arrasada. Aquilo me deixou muito triste, arrasada, e eu pensava, nossa, mas por que me deixou? Eu não entendo isso, porque fulana não foi grata, não sei o quê, e eu ficava pensando aquilo, me remoeu por muito tempo, por anos. E depois eu compreendi que esse é o movimento natural. As pessoas, eu não falo só de salão, não. Quando a gente tem uma empresa e tem pessoas que trabalham pra a gente não tem que pensar que aquele funcionário, aquele colaborador vai ficar com a gente para sempre, porque a nossa vida ela está em constante mudança, né? Então, hoje você pensa uma coisa, amanhã você pensa outra, e às vezes não é compatível com aquele momento. Então, quando essa pessoa saiu e depois uma outra, eu fiquei muito chateada. E hoje em dia eu tenho um pensamento completamente diferente. Eu dou graças a Deus que eu pude entender que isso é um movimento natural e que é maravilhoso. É um movimento maravilhoso. Porque as minhas colaboradoras que estão comigo hoje são maravilhosas. Mas eu prezo para que elas aprendam. Eu quero que elas aprendam tudo comigo. E eu desejo muito que elas abram o negócio delas. Eu falo sempre isso para elas. Eu quero motivá-las a abrir o negócio delas. Eu não quero ser a egoísta que eu me considerava no passado. Não era nenhum egoísmo, era uma falta de compreensão mesmo. Então, eu sempre faço isso, esse movimento de querer que elas cresçam, porque eu sei que é tudo passageiro, entendeu? Eu também tenho um sentimento parecido com o seu. Quando um colaborador meu sai para abrir um negócio, para uma posição melhor do que está ali, também fico feliz, como você hoje aprendeu. Mas eu tenho ainda algo que eu preciso trabalhar, quando o colaborador, que eu tenho um carinho, tenho intenção de nós crescermos juntos, ele sair da empresa para ir para uma outra empresa que não tem uma expectativa de crescimento, eu fico bastante triste ainda. Mas às vezes não é sobre você, né? É sobre essa pessoa, sobre essas Decisão pessoas. de cada um, né? Cada um tem seus motivos e a gente Verdade. nunca vai conseguir controlar ninguém ou impor nossa opinião, a nossa vontade. E é isso. Amanda, compartilha com a gente também se você tem uma pessoa que é sua referência no seu segmento, né? Que você se espelha nessa pessoa, que você quer ter tanto sucesso quanto ela tem. Eu não tenho uma pessoa, sabe? Eu tenho várias. Eu me inspiro em muitas pessoas. Cada pessoa que eu sigo, eu vejo o trabalho, eu me inspiro. Eu vejo como inspiração. E mesmo as pessoas que fazem algo assim, estão olhando e fazendo algo parecido comigo, eu aprendi que essas pessoas, algumas falam assim, fulana te copiou. Não me copiou, ela se inspirou. Ela se inspirou e fez algo até melhor, algo bem parecido, ficou legal, não ficou? Mas eu acho que tudo é inspiração. A gente se inspira nessas pessoas. E tem pessoas, assim, que são maravilhosas mesmo, referências no mercado. E eu sempre procuro me inspirar mesmo e ver o que está fazendo, qual é o movimento atual, o que está fazendo ali. E eu estou sempre buscando. Quando eu faço curso, dou workshop, eu sempre falo para as alunas, eu falo assim, olha, sigam essas pessoas, aí eu dou algumas referências, e sigam outras próximas, parecidas, para você poder ver o trabalho e fazer, sabe, a posição da foto, faz igual. Isso é muito importante para o marketing, porque o marketing é uma parte muito importante do nosso trabalho como empreendedor. Então, a gente vai fazer a foto, olha qual é a posição, vê qual é o celular que está usando, se é câmera profissional, se é um iPhone, o que a pessoa está fazendo, qual é o plano de fundo, qual é a cor que está se usando, qual é a tendência, para você fazer parecido e se inspirar, para você também ter um sucesso. Amanda, na sua opinião, como é ser uma mulher empreendedora? Ser mulher, mãe, empreendedora, a gente sempre carrega a culpa materna. A gente carrega essa culpa de estar longe de casa, por mais que eu tenha falado que meu horário é flexível e tal, mas a gente passa a metade do tempo, ou maior parte do tempo do dia, trabalhando. E eu já passei por algumas coisas, tipo,
nas viagens, né, que eu preciso fazer para estudar. Mas e seus filhos? Ficaram com quem? Ninguém faz essa pergunta para um homem. Ninguém pergunta para um homem, seus filhos ficaram com quem? Porque obviamente está com a mãe. E a mãe, ela tá viajando, a mãe, ela tá trabalhando, a mãe tá fazendo um curso o dia todo. Então, a mãe que tá trabalhando, eu cheguei a ouvir de uma babá das crianças, eu cheguei a ouvir assim, pois eu estou vivendo a sua vida. E aquilo ali me feriu de uma forma que eu fiquei por um tempo sem entender aquela frase e ao mesmo tempo me sentindo invalidada, me sentindo tão mal. E aí eu pensei, gente, mas ela também tem uma filha. E quem tá com a filha dela? Quem tá vivendo a vida dela pra ela tá vivendo a minha? Tipo assim, porque eu que dou a comida pros seus filhos, eu que dou o banho, eu boto eles pra ir pra escola. Mas ela também tem uma filha, e quem é que tá fazendo isso pela filha dela? Alguém, então. Mas são frases assim que a gente ouve que machuca tanto, e a gente pensa, será que é isso? Será que eu tenho... E não posso largar meus filhos. Então é uma culpa que a gente carrega o tempo todo. É o tempo todo, por não estar presente, às vezes, numa festinha. Vou eu chorar de novo. Uma vez, eu perdi o horário da festinha da escola. E aí... as mães começaram a me ligar, e aí eu pensei, gente, meu esposo, ele trabalha embarcado, ele não tava, eu não tinha como contactar a minha mãe, ela não estava, e aí eu falei assim, eu preciso ir pra festinha, as mães começaram a me ligar, Amanda, vai começar a festinha, vai começar a dança, e você não tá aqui, corre! Aí eu juro, eu larguei tudo no salão. Eu larguei tudo. A minha sorte é que a cliente estava só no papelzinho, dava tempo, eu tenho as assistentes lá, qualquer coisa elas iam fazer, né, tal. Eu saí correndo, eu peguei a chave do carro e saí correndo, comecei a chorar no viaduto, que eu tinha que atravessar o viaduto, que o meu salão é do lado de cá, do lado de lá de Campo Grande, eu tinha que chegar do lado de cá. E aí eu saí correndo, e aí uma mãe no grupo filmou o meu filho todo triste assim, ó. Meu Deus, eu comecei a chorar em prantos e dirigindo, eu falei, eu vou bater com o carro, vou cair desse viaduto, já já. E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, a escola estava em silêncio, todo mundo em silêncio, e a diretora parada com o microfone, as crianças paradas, estavam esperando eu chegar. Todo mundo parou, esperar, porque ali eram mães. E aí todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Eu achei aquilo tão lindo, tão legal. As crianças tinham dançado a primeira música, eu demorei tipo uns 20, 25 minutos para chegar lá. Eles dançaram a primeira música e uma pessoa falou para mim assim, o ruim é que seu filho nunca iria esquecer que a mãe dele não tava lá. E eu sei que não é só quem tem um empreendimento e tal, quem tem uma empresa, quem é CLT, eu falo as mães que trabalham fora. Então a gente perde alguns momentos e a gente tem essa culpa, né? Eu penso que quando essa criança crescer, não é certo, o certo é se organizar para estar lá. Mas quando essa criança ela tiver maturidade, se foi uma única vez, duas, não foi rotina, ela vai entender que tinha um propósito, né? De trazer um conforto para a família através do trabalho, do empreendedorismo, proporcionar coisas, um colégio bom, né? E tantas outras coisas que a gente que batalha, né? Que, assim, pode proporcionar. Estamos terminando, Amanda, aqui o nosso bate-papo, foi muito bom. Obrigado por ter aceitado aí nosso convite do Você Também Pode. Gostaria que você deixasse sua palavra final para um empreendedor que está iniciando, ele está iniciando ali seu negócio e com a sua experiência, olhando para a câmera, incentivar ele e dizer que vale a pena empreender. Pode deixar sua palavra final? Aquela frase, não desista dos seus sonhos. Ela é uma frase batida, mas ela é a frase. Não desista. Modifique, se ajuste, se adapte, mas não desista. E se você tiver que recomeçar, recomece. E se você ainda pensa em abrir um negócio, pesquise muito antes, pesquise bastante, procure referências e faça o marketing, que o marketing é extremamente importante. Faça e faça tudo com amor, porque se não tiver amor, não vai dar certo. Obrigado pela palavra. Eu também vou deixar minha palavra final, que
no seu caso, foi o seu esposo que teve a coragem de investir. E um ponto bem importante é ter essa coragem, né, para dar o primeiro passo. Então, eu tive a coragem, você, junto com seu esposo lá, tomou a decisão de empreender, e eu deixo a minha palavra final para você, tenha coragem, né, e coloca esse projeto que está aí em prática, não fique mais procrastinando. O nome do canal é Você Também Pode. Por que eu escolhi esse nome? Porque eu estudei bem pouquinho, né? Assim, eu estudei até a 5ª série. E eu, com pouco estudo, mas com muita vontade de vencer, com muita coragem de botar minhas ideias em prática, deu certo. E eu, no final, sempre falo, se eu posso, se a Amanda pode, você que está aí nos assistindo, você também pode. Acredita no seu sonho, coloque em prática, que vai dar tudo certo. Mais uma vez, Amanda, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Muito obrigada.